Você sabia que a participação do trabalhador no processo de campanha salarial é muito importante para que se obtenha bons resultados? O Vozes da Saúde vai mostrar o que você pode fazer para ter melhores salários e condições de trabalho. Confere comigo logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo SimSaúde Campinas e região e também pela Federação Paulista da Saúde. Ele é feito para você que é profissional da área da saúde e também para você que gosta de acompanhar assuntos da área deste setor. Este programa vai ser especial sobre a campanha salarial de 2026 dos profissionais representados pelo SimSaúde Campinas e região. Este é um ano importante, com eleição para presidente, governadores. Vamos ter Copa do Mundo, mas também vamos ter muito trabalho em busca de bons salários e benefícios para os trabalhadores da saúde. E para falar sobre o tema, como nós já havíamos prometido, nós convidamos o presidente do SimSaúde Campinas, o Edson Laércio de Oliveira. Edson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vozes da Saúde. Obrigado, Sirlene. É sempre bom estar aqui, trazer a todos os ouvintes, a toda a sociedade, a nossa ação em prol dos trabalhadores da saúde. Então, como a gente já havia prometido, nós íamos realizar um outro programa para falar sobre a campanha salarial dos profissionais da saúde, que o SimSaúde decidiu começar já logo agora, no começo do ano. É isso mesmo? Sim, nós vamos começar a discutir com a categoria, com a sociedade, as nossas reivindicações. E também as nossas conquistas, né? Porque nós temos conquistas, muitas conquistas não estão em lei, elas constam dos instrumentos coletivos. E os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores hoje, não sabe como foram conquistadas, qual foi a participação dos trabalhadores, qual foi a participação da categoria para que a gente tenhamos o que nós temos hoje, que é a história de jornada de trabalho, cesta básica, piso diferenciado, um monte de conquistas que a categoria não sabe. Então nós vamos colocar ela como que isso foi construído. E isso a gente vai começar logo em fevereiro. Nós vamos soltar nas nossas redes sociais, soltar nos informativos, quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações, em especial, como fazer para a gente manter isso e conquistar mais, porque a categoria cada dia precisa de algo novo e de algo mais vantajoso que nós temos hoje. Isso é necessário para que a categoria participe. A data base da categoria é 1º de junho, ou seja, os reajustes e as novas condições passam a vigorar em 1º de junho. Nós temos aí alguns meses de preparação da categoria e de mobilização também, não é isso? É essa a intenção. Essa é a intenção para que a categoria entenda como se faz uma database, como se discute com o setor patronal. Porque a categoria acha que tudo vem do céu, que tudo é o patrão que dá, que tudo é o governo que dá. Ela não dá nada. Se deixar para o governo dar alguma coisa, ele tira. Se deixar para a categoria patronal tirar, vocês ainda vão ter que pagar para isso. Nós, trabalhadores, vamos pagar para o patrão para a gente trabalhar para eles. Por quê? Porque não há mobilização, não há organização. Eu reconheço que é muito difícil hoje você se mobilizar, né, para ter 6%, 5% de aumento. Mas é preciso que a gente construa outras alternativas em conquistas, né? Outras situações que a gente vê no dia a dia, que é necessário para a gente sobreviver. Né? No passado, nós fazíamos greve, fazíamos um monte de situação, mas era uma inflação galopante, nós tínhamos inflação de 100% ao ano, né? Inflação de 20%, 30% ao mês. Então isso trazia uma linha que a gente... Mas era tudo ilusão, né? Porque você nem recebia, você já estava devendo. Então, agora nós temos uma economia estabilizada, só que os salários são ruins, são baixos. Mas nós precisamos entender também que nós temos algumas conquistas que fazem com que esse salário seja mais organizado no nosso orçamento. Mas é preciso que os trabalhadores participem dessa situação, participem desse processo.
Então, exatamente o ponto que eu gostaria de tocar. Antes de ir para começar a negociar com o setor patronal, o SimSaúde cria uma pauta de reivindicações, não é isso? Como é que os trabalhadores podem contribuir na formação desta pauta? Essa é uma outra novidade que nós vamos implementar já em fevereiro. Nós vamos abrir em todas as nossas redes sociais, em todos os nossos canais, pedir para que a categoria construa a sua pauta, né? Que na verdade é uma pauta que a gente tem, só que a pauta, nós já temos uma estrutura de pauta, só que nós queremos alinhar isso com a categoria. Aquilo que nós já temos, jamais nós vamos permitir que seja tirado, né? Então nós precisamos agregar mais, então nós vamos abrir tudo isso para a categoria construir essa pauta. Nós vamos dar um prazo, nós vamos divulgar e a categoria vai entrar no sistema e vai o que é necessário para que o seu hospital possa lhe fornecer aquilo que você precisa para poder conviver e viver. Então nós vamos trazer a categoria para participar da construção da pauta que será entregue à classe patronal, quer aos hospitais individualmente ou aos sindicatos patronais, que nós somos em 8 sindicatos patronais. Então são situações totalmente diferente de um lugar para outro, de uma situação para outra. Mas nós podemos construir aquilo que de fato a categoria quer naquele estabelecimento, naquela região, buscar junto à classe patronal que seja concretizado. Então nós precisamos da participação da categoria. A categoria, os trabalhadores é que devem trazer o que eles sentem que eles precisam para ter melhores condições, seja de trabalho ou condições salariais, não é verdade? Sim, vamos lembrar, todos os acordos coletivos nossos com as empresas, como é que funciona isso? O acordo coletivo é aquilo que a gente faz com a empresa, é sindicato e empresa. O sindicato representando os empregados e a empresa por si só se autorrepresentando. Então a gente constrói esse acordo coletivo. Como é que é? É as condições que nós necessitamos, que nós precisamos e aquilo que às vezes as empresas precisam para tocar o seu dia a dia. Então nós precisamos juntar essas duas situações e construir o acordo coletivo. Todos esses acordos coletivos estão no site do sindicato, estão nas redes sociais do sindicato. As convenções coletivas é aquela que é feita entre o sindicato patronal e o sindicato profissional e serve para todas as demais categorias que é abrangida por aquela entidade patronal. Lembrando que o sindicato patronal que tem mais abrangência hoje dentro da nossa base é o sindicato, o SIDOS, o Sindicato dos Hospitais, porque lá tem hospitais, clínicas, consultório, laboratório, tudo está lá. E nós não conseguimos fazer 3.000 acordos coletivos, que são dezenas, centenas de empresas de porte médio, de porte pequeno. Nós vamos buscar o acordo naquelas empresas maiores, onde a gente pode discutir quase que de igual para igual, que a gente tem força quando a gente quer alguma coisa. E a força ela tem que vir da categoria, o sindicato organiza e lidera, mas a força é da categoria, né? Então, nós precisamos construir isso na linha. Então, todos esses acordos e as convenções estão no site. Você sendo associado, você entra lá e pesquisa tudo, né? Tanto no aplicativo como no site. Em relação ao aplicativo, abaixe o aplicativo, porque algumas situações nós vamos só fazer pelo aplicativo. Por exemplo, os eventos do ano que vem, todos estarão no aplicativo e os convites serão retirados com toda certeza pelo aplicativo, né? Então baixe o aplicativo, né? Aliás, é uma promessa que eu fiz no evento de maio deste ano, onde a categoria ficou, eu tenho que ir no sindicato buscar, não, então vamos pôr no aplicativo, você vai tirar lá o QR Code, né? Aliás, no passado nós já fizemos isso, né? As pessoas tiravam os convites, mas chegava lá na porta do evento, tinha uma catraca lá que as pessoas colocavam a sua digital e entravam. Então podemos voltar a fazer isso tranquilamente, mas o aplicativo é necessário porque tudo que você precisa do sindicato está lá. E você sendo associado, você navega em todo o aplicativo. Não sendo associado, tem restrições, o que é normal em qualquer instituição. Tá bom, mas vamos voltar à campanha salarial, que o pessoal está querendo saber como é que vai funcionar. Então, formou a pauta de reivindicações com a contribuição da categoria e incluindo os direitos já conquistados. Eu quero voltar nesse ponto, Edson. Você citou já alguns direitos conquistados em outras campanhas salariais. Eu queria que você relembrasse um pouquinho a importância de cada um.
Por exemplo, jornada especial de trabalho. Quantas horas a categoria trabalhava antes de conquistar a jornada especial de trabalho? Isso é muito importante. Nós vamos continuar frisando e vamos divulgar isso muito para que a categoria entenda. Isso não veio de graça. Foram lutas e lutas, greves e greves para chegar no que nós chegamos. Então nós não podemos permitir o retrocesso. Isso só será feito com a participação da categoria. Porque 70% da categoria hoje são pessoas que não participaram desse processo, não participaram dessa luta. Tá? A nossa luta se deu de 84, quando eu assumi a presidência do sindicato, até 90, 91, que depois as coisas começaram a não ter mais luta. Por quê? Porque veio um plano econômico onde estabilizou a estrutura da economia e o trabalhador acha, bom, o que eu já tenho tá bom, né? Já tenho uma jornada de trabalho conquistado, que hoje o trabalhador trabalha 6 horas, né? Com 5, 6 folgas, né? Trabalha 12 por 36, com 2, 3, 4 folgas. E por que essa diferença? Que é aquilo que eu já disse, é o acordo coletivo de hospital e sindicato. Então, onde nós tivermos mais força, nós vamos conquistar muito mais, né? Aonde nós não tivermos, nós vamos buscar o normal. E o normal qual era? 12 por 36 com 2 folgas, né? 6 horas com 5 folgas. Né? Hoje a gente foi avançando, mais folgas, mais liberdade de trabalho. Então, essa conquista é de suma importância. E nós temos também, para o pessoal administrativo, 40 horas. Todo o pessoal administrativo trabalha 40 horas. Ou seja, trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas, e sábado, domingo é feriado livre. É uma conquista importante para esse setor que é entendido como comércio, né? Então, nessa jornada a gente conseguiu evoluir muito. Nota-se, essa jornada já existe desde 1987. Né? Nós estamos vendo agora uma grande discussão, uma grande campanha na jornada do fim do 6 por 1. Né? O que é isso? Trabalhar 6 e folgar 1. Você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado e folga domingo. Mas não podendo folgar no domingo, folga durante a semana. Né? E isso não veio de lugar nenhum. Não é governo, nem esse que está, nem o que saiu, nem o que virá, é que colocou na pauta. Nem Congresso, nem deputado, ninguém. Veio da rua, veio da mobilização daquele pessoal que quer mais algo para viver com a família, mais social. Né? Quer trabalhar menos, sem redução de salário e ganhar. Só que nós já temos isso há 40 anos e a categoria não entende isso. Os novos, normalmente, não entendem. Acha que o patrão que deu, que o governo que deu. Não deram nada. Nós é que conquistamos. E agora estão discutindo com toda certeza, né? Com o Congresso que nós temos aí, não vai passar nada disso. Vai passar o quê? Que os trabalhadores passam a trabalhar 40 horas. Mas começa 40 horas, das 44, numa redução gradual de 1 hora por ano. Essa proposta já existia há 30 anos atrás e não foi para frente. Né? É isso que vai sair desse congresso que nós temos aí. Então, mas nós temos, a gente está falando da jornada especial de trabalho da categoria. Existe uma reivindicação dos trabalhadores da saúde pela jornada de 30 horas. A jornada que o SinSaúde Campinas e região já conquistou está muito longe de 30 horas? Na realidade, se nós colocarmos na ponta do lápis, nós já trabalhamos hoje 31 horas. Né? Então, para 30 horas só seria 1 hora. Mas como organizar isso? A grande verdade, e eu não tenho por que esconder, a grande verdade, quando nós reduzimos a jornada de trabalho, nós trabalhávamos 15, 16, 17 horas por dia. Todo dia, né? Eu fui funcionário de um departamento pessoal, não é nem RH, era departamento pessoal de uma empresa grande, de um hospital grande. Eu sabia e vivia aquilo, né? Trabalhava 14, 12, 15 horas por dia, né? E recebia hora extra picada, né? Porque havia uma discussão que se não trabalhasse mais que 8 horas, então tinha 2 cartões, tinha um cartão para trabalhar a hora normal e outro para trabalhar a hora extra. E as horas extras era paga como hora normal, né? Quando eu vim para o sindicato, nós buscamos reorganizar isso, reorganizamos. Mas fizemos com muito mais, fizemos que era para a pessoa ter um emprego só, um bom salário e cuidar da família, ter um social.
E o que aconteceu? Cada um foi buscar mais um, mais dois, mais 3 empregos. Né? Então nós precisamos ver, nós precisamos ganhar muito bem e ter uma jornada só. Não importa qual ela que seja, mas é uma só. Né? O que acontece é que a gente trabalha em 3 lugares com jornada diferente e ganhamos mal. A redução de jornada para 30 horas, né, ela vai ganhar no quê? Nós temos mais emprego, porque vai continuar ganhando mal. Então nós temos que inverter a situação, nós temos que ganhar bem e trabalhar também, na medida do possível, uma jornada que não seja estafante, que não traga doença. Aí você acabou até apontando para uma outra questão, que é o piso nacional da enfermagem. Olha, eu estou nessa área há muito tempo, né? Eu estou há mais de 50 anos. Eu nunca vi tamanha enganação, né? Tamanha safadeza do nosso Congresso, né? E acabou terminando no Judiciário, né? Uma enganação, e nós podemos lembrar isso, foi perto das eleições. Talvez venha alguma enganação de novo agora, porque nós vamos ter um processo eleitoral. Não tem, é uma enganação. É o único país do mundo onde multinacional recebe subsídio do governo para pagar salário. Né? Por quê? Porque eles trabalham 60% para o SUS, então o SUS tem que... A única coisa que resolveu foi isso, o SUS paga para as empresas multinacionais a complementação do seu salário. E as empresas privadas pagam aquilo que a gente conquista. Então não existe piso nacional. Porque a hora que ele foi colocado, o judiciário veio e falou, é assim que vai funcionar. E nós estamos na mesa, sem nenhum tipo de salário. Né? O que a categoria precisa entender, o que existe é fruto de conquista, é fruto de luta. Não vem da mão de ninguém, nem do Congresso, nem do patrão e muito menos do judiciário. A gente acabou se atendo mais à jornada especial de trabalho, até pela importância que essa jornada tem para os trabalhadores na saúde, né? Mas eu sei que existem nas convenções e nos acordos coletivos inúmeros outros direitos que foram conquistados em campanhas anteriores. Então, só para lembrar para a categoria, vamos citar outros direitos já conquistados e que vieram com a força do sindicato, Edson? Sim, vamos começar a elencar. Né? Primeiro, piso diferenciado por função. Não existia. Né? Quando nós assumimos o sindicato, o trabalhador ganhava salário mínimo mais 10% em qualquer função. Não era organizado como nós fizemos. Por categoria, né? Não era por categoria, por função, na verdade. Né? O que nós fizemos? Criamos um piso, começamos com um piso na enfermagem, para técnico, para auxiliar, até para atender de enfermagem quando existia. Né? Para o pessoal do apoio, quem é o pessoal do apoio? O pessoal que trabalha na gestão da higienização, da nutrição, né? Da manutenção. Criamos o piso da administração. E hoje, então, nós temos o piso do apoio, o piso da administração e o piso na enfermagem para técnico e auxiliar de enfermagem. Então, já existe essa situação. Lembrando que é para jornada de 6 horas, de 12 por 36 ou de 40 horas na administração. A jornada legal é 44 horas. Existe uma lei de jornada de 12 por 36, é 12 por 36, 12 trabalhada por 36. 12 horas nós trabalhamos hoje. No pessoal do noturno, principalmente, nós trabalhamos 10. Nós temos 1 hora que está inclusa na jornada para descanso. A jornada noturna é reduzida. Então nós acabamos trabalhando 10 por 36 e não 12. Então tudo isso faz parte de um complexo de discussão e também de uma conquista nessa linha. Nós temos cesta básica. Esse sindicato foi aquele que organizou a entrega de cesta básica e que tornou isso linha para todo o território nacional. Foi aqui que nasceu, no Sindicato da Saúde de Campinas. Ninguém falava em cesta básica. Nós fizemos organização de empresas de entrega de cesta básica. Né? Hoje nós estamos deixando isso também a desejar, porque estamos transformando aquilo que é in natura, ou seja, em produto, em vale. Né? E muitas vezes não se compra o que está na cesta com um vale oferecido pelas empresas. Então, são conquistas que elas vêm também se reestruturando, nós vamos tomar cuidado em substituir algo que está dando certo, algo que está alimentando a família por dinheiro, né? E que muitas vezes não compra aquilo que está na cesta. Nós temos as horas extras nossas de 50% e 100%, as 2 primeiras 50%, as demais são 100%. Nós temos
também o adicional noturno, que é 20%, nós temos 40%, 60%. Né? São várias conquistas. Nós temos um feriado da categoria. Os trabalhadores no mês de maio têm uma folga a mais. Lógico que não vai fechar o hospital para dar folga para todo mundo. Então tem que ter uma organização, e a gente tem vários acordos que diz que essa folga será concedida até o final do ano, de modo que possa pactuar com todas inclusive o pessoal administrativo, sim, que muitas vezes trabalha a folga, esse dia 12 de maio, cai no sábado, cai no domingo. Eles já estão de folga, mas tem que ter um outro dia para compensar isso. E muitas vezes são usados esses dias nos famosos feriados pontes. Então, o pessoal administrativo precisa tomar muito cuidado, né, para que eles não possam perder isso, que tem um monte de hospital louco para acabar com essa jornada de 40 horas, voltar a 44, enquanto não se mudar uma lei nacional, e tal do feriado da categoria não dar a eles quando cai no sábado e domingo, né? E vou lembrar uma coisa aqui, é uma categoria que mais de 70% não contribui com o sindicato, né? Talvez eu vou falar daqui a pouco um pensamento nosso, e nós vamos continuar a discutir isso, né? Ou você contribui. Se você não contribui, você não tem direito às conquistas. Vai seguir a lei. E a lei é diferente, principalmente do pessoal administrativo. Opa, você já prometeu, já vou cobrar. Qual que é a novidade que vem em relação às contribuições, não é? Sim. Olha, o trabalhador, precisa entender, só tem sindicato forte quando tem dinheiro. Isso. Em todo lugar. O dinheiro move qualquer, até montanha, já dizia. Então, nós precisamos ter contribuição. E nós não estamos pedindo para que as pessoas se associem ao sindicato. O fato de você se associar é você querer participar da associação, é você querer participar da vida da estrutura sindical. É você votar, ser votado, né? Ter os equipamentos sociais à sua disposição, né? Ter os serviços do sindicato à sua disposição. Esse é o associativismo. É a pessoa querer ser sócio, né? E esse sindicato tem o maior índice de sindicalização hoje do país. Eu acho que nós estamos entre os 2 ou 3 com o maior índice de sindicalização, né? Então, o que a gente precisa e quer e vai intensivar isso é que aqueles que têm a negociação coletiva, o acordo coletivo no seu portfólio de direitos, contribua com isso, né? Eu não posso pegar o associado, só ele contribuir para manter uma negociação sadia, ativa, porque a negociação precisa de um corpo jurídico forte, precisa de um corpo de comunicação forte, precisa de um corpo de economia para a gente organizar o processo econômico, precisa de uma estrutura de logística para fazer as mobilizações, para se organizar na porta dos hospitais, e com isso precisa de dinheiro. Então a gente precisa ter uma negociação forte nesse sentido. Então todos aqueles que contribuem deverá ter direito. Eu vou continuar e vou discutir, já comecei a fazer isso em vários acordos coletivos, né, que só tem direito àquilo que está no acordo coletivo quem contribui. Quem não contribui não tem direito, né? Nós vamos fazer. E as empresas estão loucas para que a gente estenda isso. E eu vou começar a fazer isso, né? Nós estamos avaliando quais são os setores que a gente tem mais carta de oposição. E a gente já levantou isso, na grande maioria, o pessoal administrativo. Então nós vamos dizer ao pessoal administrativo, vocês vão só ter a lei, vão trabalhar 44 horas, não vai ter folga, não vai ter cesta básica, fica com a lei, né? Já que vocês não querem contribuir. Eu sou muito claro em relação a isso, né? E eu tenho certeza que os associados vão aplaudir isso, né? Então, mas o tribunal, o tribunal, não sei o quê, ou a gente faz mudar a lei, ninguém constrói nada nesse país se não for de luta. Se a gente não fizer esse Congresso mudar suas posturas, suas posições, por que vocês acham que o Congresso não quer um sindicato forte com contribuição? Porque vai usar contra eles, né? Nós vamos ter como mobilizar a sociedade para cima deles, para fazer uma lei decente, para fazer com que as leis sejam realmente um anseio da sociedade. O setor patronal tem contribuição. O Sistema S banca todo o setor patronal, né? E isso é descontado em folha de pagamento e recolhido pelas empresas, não tem o que falar não, né? Tudo isso, os políticos têm o tal de fundo, né? Que mete a mão no fundo, aquilo de fato não tem fundo, que encha de dinheiro, lá não está escrito. Tudo isso a gente vê. Agora o trabalhador não pode, ele tem que ser tutelado, ele não pode pagar. Não, quem tem que decidir é ele.
Se ele decidir pagar, tem que cobrar e fica pago de todo Seria mundo. o caso de adotar uma taxa negocial para a campanha salarial, para aqueles que não são associados, é isso? Não, a estrutura, pode dar um nome que, gente, o que se acostumou e vem há anos fazendo, nós já vamos mudar essa nomenclatura, de fato, é criar uma taxa negocial. A estrutura da negociação, ela depende de um instrumento financeiro, né? O que você colocou contribuição assistencial, que de fato também tem por quê? Porque a negociação política acaba sendo uma assistência, nós estamos construindo algo para dar ao trabalhador nessa lei. Né? Então, a taxa, o que acontece é que o judiciário está metendo a colher onde não deveria. O Congresso está metendo a colher onde não deveria. Nós não precisamos mais tutelar o trabalhador. O trabalhador é muito inteligente, aliás, muito mais inteligente do que a gente pensa, que sabe saber o que é direito. Nós temos vários trabalhadores que sindicalizam, vêm para dentro do sindicato, porque acreditam na entidade, né? Sabe que ela defende. Isso é uma outra coisa. Se o cidadão não for associado, não for contribuinte, nem vá ao sindicato, porque não vai ser atendido mesmo. E nenhuma das nossas subsedes, né? Isso eu vou fazer questão de implementar de novo. Já fazia isso no meu tempo, vou voltar a fazer. Porque a hora que ele é demitido, a hora que ele sofre uma penalidade, a hora que ele precisa de um favor, precisa de um atendimento, aonde ele vai? No sindicato. Né? Aí o sindicato, na recepção, você já aperta o dedo lá. Edson Laércio de Oliveira, olha, o senhor não é, o senhor é opositor. Lá na porta ele já sai. Já sai, eu falo, infelizmente, muito educadamente, olha, nós não podemos atender, o senhor não quis contribuir, o senhor abriu mão da representação sindical. Pronto, né? Não há problema nenhum. E nós vamos fazer isso. Então é melhor todo mundo se associar, estar junto com o Sim Saúde para usufruir todos os direitos e benefícios. Nesta linha, sim, do termo do associativismo, aí ele pega tudo. Agora, se ele não quer ser sócio, porque ele não gosta do Edson, não gosta do A, não gosta do B, é um direito dele. Agora, ele não pode ser caronista. Ele não pode pegar carona na luta e na briga dos demais. E tem muita gente que faz tem isso, bastante. né? Nós temos hoje, o ano de 2025, nós tivemos de 100 mil trabalhadores, 20 mil pegou carona. Né? Nós vamos resolver isso, né? Dando a quem tem direito àquilo que conquistou, aquilo que contribuiu. A quem não tem, vai negociar com o patrão. Edson, agora eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona a dinâmica da campanha salarial. Tem muito trabalhador que fala, eu quero saber o resultado do dissídio. Uma campanha salarial é um dissídio? Olha, essa é uma questão que, aliás, porque até que está voltando, está em foco. Então, a estrutura da negociação, ela tinha, no passado, ela tinha um foco. A Justiça do Trabalho, ela tinha o poder normativo. E antes da emenda que impediu a instauração ou a entrada na Justiça de quem precisasse da Justiça, no caso dos trabalhadores, os sindicatos, porque você só podia entrar na Justiça, só pode entrar na Justiça se você vai entrar na Justiça contra uma empresa, né? Eu preciso da autorização da empresa para entrar na Justiça para discutir cláusulas trabalhistas. Então, isso acabou desorganizando o processo da negociação coletiva. Porque se você não consegue chegar num bom termo de uma negociação, você tem que buscar um terceiro. Sim. E essa justiça é a única que não tem arbitragem, não tem conciliação particular. Tudo tem que ser no judiciário. Mas a hora que você precisa dela, você não pode, porque o patrão não vai autorizar. Quem que vai autorizar a juizar uma ação contra si? Ninguém. Impede, faz um monte de situação. Bom, e isso vem há muito tempo, vem desde 2000, né? E isso acabou trazendo realmente uma desorganização na estrutura de negociação. Né? Então a gente começa a negociar, começa a discutir. A outra, você só se livra dessa autorização patronal para ajuizar o dissídio de natureza econômica se você fizer uma greve. Aí a greve, o judiciário avoca o processo para discutir a greve, o motivo da greve e as reivindicações que se decidiu pela greve. Aí eu não preciso ter autorização. Aí eu vou para lá, em especial na categoria de saúde, que é a categoria essencial. Então o Ministério Público, o judiciário fica de olho, né, para trazer a discussão. Lá sim se discute acertado.
Com a falta disso, restou aos trabalhadores ou ir para o processo de greve, né? Quando as negociações não chegarem a um denominador comum, né? A classe patronal hoje, ela empurra com a barriga a negociação 3, 4 meses a data base depois, né? Para depois não querer pagar o retroativo, para querer enganar os trabalhadores, um monte de situação. E o trabalhador pacificamente fica lá, mas eu não vou brigar por causa de 6%. O trabalhador não quer pagar 0,5% do seu salário para fortalecer uma negociação. Agora ele quer que o sindicato brigue por ele, pelos 6%, né, ao mês, e não quer pagar meio. Isso tem que mudar. Então a negociação, ela depende de uma negociação sadia, organizada, por isso que nós vamos chamar, a categoria tem que decidir o que ela quer. Né? E o sindicato vai chamar, a diretoria vai chamar, vai estar presente para começar. Primeiro, construir a pauta. Isso. Segundo, divulgar a pauta que foi construída. Terceiro, encaminhar a pauta à Assembleia, aí sim no geral, para que ela seja aprovada. E aprovando, encaminhar ao setor patronal. E aí começa toda a mobilização para que o setor patronal cumpra aquilo que foi decidido. Então, é um planejamento muito extenso, por isso que nós vamos começar antes. Né? Primeiro, a linha nossa era manter o que nós já temos, melhorando as condições que já temos e buscando novas conquistas. Né? Buscando salário diferente. Eu não preciso esperar um ano para ter 6% de aumento. Eu posso buscar um aumento maior. Posso criar um salário maior. Né? Agora, não adianta só a diretoria do sindicato ir para a porta, ir para frente do hospital e acertar se a categoria está lá passiva, tranquila, não quer nada, né? E espera para criticar o que foi conquistado ou o que não foi conquistado. Sim, você já explicou que normalmente o SimSaúde assina as convenções coletivas de trabalho que são feitas com os sindicatos patronais, não é? E também os acordos coletivos, que aí são acordos negociados diretamente com a empresa. E ele, pelo jeito, os acordos são muito mais vantajosos para os trabalhadores. O foco do sindicato nessa campanha vai ser fechar o maior número de acordos coletivos? Sim, porque eu entendo que isso é o caminho. Eu preciso organizar aqueles que querem ser organizados, né? Que querem participar da luta. Eu preciso dar essa oportunidade aos trabalhadores. Como é que a gente faz isso? No geral, não vai conseguir. Né? Então eu vou pegar empresa por empresa lá, a gente vai conversar com os trabalhadores o que é necessário para que eles continuem a trabalhar. Trabalhar com sadio, trabalhar organizado. E o que é necessário? Aí nós tiramos a pauta e vamos discutir com o empresário. Né? O que pode ser acertado, o que não pode ser acertado. E se não houver um conselho, nós vamos chamar a Assembleia para decidir o que vai fazer. Nós vamos aceitar o que eles querem ou vamos para o confronto, vamos para a greve, vamos para fazer qualquer mobilização que possa fazer com que os trabalhadores tenham as suas reivindicações acertadas. Muito tranquilamente. Né? O capital, ele não tem fronteira. E o capital da saúde, eu diria que hoje é pior do que o capital financeiro, da Faria Lima, Banco e outros bichos. Porque esse pessoal veio com uma vontade enorme de ganhar dinheiro. Né? Tanto internacional como nacional. Nós temos alguns exemplos aqui. Né? Nós temos um exemplo que não se conversa com a gente. A Redditor é uma delas. Né? Não conversa com o sindicato, faz a vida desses trabalhadores um inferno e os trabalhadores continuam pacificamente. Né? Então, ou ele se mobiliza, se organiza para diminuir essa resistência patronal. Mas lá da onde nós viemos não é assim. Bom, da onde eles vieram também não me interessa. Aqui é assim. Aqui é o sindicato presente, o sindicato de portas abertas, o sindicato consciente da sua obrigação. Né? Assim será no meu mandato nesses 5 anos. Né? Eu vou estar à frente, vou estar organizando, vou estar com toda certeza orientando e capacitando essa diretoria para fazer o seu papel. Cumprir o seu papel. Agora né? A categoria precisa também se fazer presente. Se fazer presente. Edson, as estatísticas mostram um aumento da renda dos trabalhadores e com reajustes acima da inflação. Você acredita que em 2026 vai ser um ano da busca do aumento real? Eu diria que a gente não precisa buscar ler estatística.
Eu acho que a gente tem que buscar ler realidade, ver a realidade. Qual que é a realidade do trabalhador da saúde hoje? A realidade é que ele trabalha muito, tem um índice muito grande de adoecimento, saúde mental totalmente desorganizada, né? Um nível de suicídio muito grande na categoria. Né? Então isso tudo tem que ser pesado. Qual é a compensação para que a gente possa reduzir, organizar essa situação? É salário digno? Não tenho dúvida que é. Então, se vai ser com aumento real, com aumento de salário, a categoria tem que decidir. Eu vou chamar a categoria para decidir. Não adianta a gente ficar operando o achismo, operando aquilo que a gente possa entender que ela quer. Não, ela tem que entender, ela tem que trazer para a gente. Por isso que nós vamos abrir a pauta. Nós vamos abrir para que ela construa a pauta. Né? Quer a nível de base ou a nível individual. O que é certo, como no passado. Nós só mudamos o modus operandi no passado quando a categoria foi para a rua. Né? Nós vamos começar a reproduzir os vídeos que nós temos do passado, da luta dessa categoria. Como é que se construiu tudo isso para essa juventude, ou esse pessoal que não conhece, né? Os depoimentos do pessoal que ajudou a construir essa luta. Então isso é bom que a gente vai começar a trazer isso. Então, quando eu digo que a gente vai começar em fevereiro, a gente vai começar com toda essa situação. Sim. Nós vamos encher as nossas mídias sociais, né? De depoimentos, de luta, de tudo. Né? Então, com certeza, as pessoas vão entender o que a gente quer. O sindicato está com uma campanha muito importante aí de combate à violência contra o trabalhador da saúde. Esse tema também está incluso na campanha salarial? Sim, nós precisamos conversar com as empresas para que nós formemos ou construímos um protocolo de assistência. Um protocolo de assistência constitui, primeiro, que a gente tenha a empresa, que ela entenda que ela tem que abrir uma CAT. Uma agressão, seja ela verbal, moral ou física, ela depende de ter uma CAT aberta. A empresa precisa ter segurança, né, contratada ou não, para evitar que esse tipo de situação aconteça. A empresa precisa dar, depois, se de fato e talvez a gente não consiga impedir na sua totalidade, acontecer esporadicamente, que é o que a gente espera, não no que está acontecendo hoje, todo dia, toda hora, mas acontecer, a empresa se responsabiliza em dar toda a assistência jurídica, psíquica, tudo quanto é tipo de assistência para trazer a pessoa de volta, porque é um trauma que a gente sabe que dificilmente ele volta à normalidade. Então, nós vamos buscar construir um protocolo com as empresas nesse sentido, para que as empresas possam ter a responsabilidade que é dela, não é de mais ninguém, é dela. Eu estou numa casa de alguém e sou agredido? Não. Isso tem que ser evitado e a gente vai trabalhar nesse sentido. Edson, e com relação à pejotização, como que o sindicato vê essa questão dentro do âmbito da sua campanha salarial? Então, primeiro, eu sou profissional do direito, eu militei como juiz um bom tempo, mas eu entendo particularmente que nós estamos vivendo numa nova modalidade de emprego, né? E nós precisamos avaliar e analisar tudo isso, né? Pelas pesquisas também, eu não gosto de ler muito pesquisa, mas pelas informações, pela linha, a gente vê que é normal hoje. A gente vê motoboy pejotizado, a gente vê motorista de Uber pejotizado, um monte de coisa, mas são trabalhadores que não têm outra forma de fazer a não ser cair nessa situação para poder levar o sustento para sua casa. Agora, nós precisamos entender o outro lado. Nós temos profissionais morais, advogado, administrador, jornalista, são pessoas que têm conhecimento do que quer. Então, se ela tem uma empresa, vai mostrar trabalho, ela acertou, né? Agora, transformar isso generalizado é igual a terceirização, né? O Supremo já decidiu que você terceiriza tudo que você quer, né? Mas na hora que vai terceirizar o judiciário, não pode. Eu não posso contratar o outro juiz. Eu tenho que fazer concurso público. Sim. Né? Quer dizer, no dele não pode, no nosso sim. Né? Então mas enfim, é o que tem aí, né? Mas nós não podemos permitir o seguinte. Nós temos situações que alguém, eu não vou nominar, mas alguém monta uma empresa de prestar serviço para um hospital.
e contrata todos os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, como PJ. Não, isso tem nada a ver. O que é o técnico de enfermagem PJ para quê? Ele é profissional, ele não pode ser PJ, ele tem que ser contratado. O profissional que o contratou, ele é liberal, né? Com toda certeza. Ou montou uma empresa, um administrador, um advogado, um enfermeiro, né? Montou uma empresa e vai lá, presta serviço, principalmente nessas OS, nesses consórcios da vida. E leva lá para dentro da empresa um monte de profissional, né? Técnico e auxiliar de enfermagem, como PJ. Quer dizer que ele tem 30 técnicos de enfermagem, tem 30 pessoas jurídicas trabalhando para ele, que é pessoa jurídica. Isso vai ser combatido. Isso, né? vai ser combatido tranquilo, como nós já estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Né? Nós vamos continuar denunciando, né, os ministérios públicos, estadual, federal e do trabalho. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Não pode deixar. Ficar só discutindo isso pela imprensa ou discutindo em palestra não vai resolver o problema. Tem que ter uma ação forte em cima disso. Prática, né? Prática também. E eu gostaria de que você falasse também um pouquinho das organizações sociais, que nós sabemos que também acabou se tornando um problema muito sério na área da saúde. Como é que o sindicato pretende trabalhar em relação a elas? Bom, primeiro, nós temos poucas, mas muito poucas mesmo, organizações sociais criteriosa, que realmente tem uma finalidade construtiva de fazer com que a saúde, no seu âmbito de contratação, caminhe corretamente, mas 99% não existe. São empresas constituídas do dia para a noite, são empresas que não têm patrimônio, que não têm rastro financeiro, que não têm nada, e que vive aparecendo nos jornais da imprensa e sendo escoltada pela Polícia Federal. Então, né, essas empresas nós temos que combater. Né? E nós estamos fazendo um rastreamento nesse sentido de todas as OS que nós temos na base, saber de onde ela veio, por onde ela passou, quais são os processos que ela deixou, o que ela fez, né? E o que ela cumpre, o que ela não cumpre, né? Qual é a discussão do processo. Então nós estamos começando, né, a organizar isso para a gente tomar parte. E o que essa organização vieram exatamente para suprir a mão do Estado. O Estado não consegue, principalmente nos equipamentos públicos, não consegue dar a sequência e virou essa confusão toda, né? E nós temos que organizar. Aonde vem o OS? Exatamente nos equipamentos públicos, né? Não é privado. Privado são muito pouco. Pelo contrário, nós temos Santas Casas que se transformou em OS para fazer gestão de equipamento público. Quer municipal, quer estadual, quer federal, né? Então, essa situação a gente tá no nosso radar. Em especial, consórcio, né? Porque é uma enganação, né? São pessoas que passaram pelo poder público, que conhecem o caminho do poder público e montam um consórcio. Aí vai atender os equipamentos públicos que estão aí sendo licitados. A hora que ele ganha a licitação, não registra ninguém, não cumpre nada, né? Não tem processo de sindicalização, de sindicato organizado e ainda contrata empresas interpostas, contrata outras empresas para fazer o serviço que ele ganhou a licitação. Isso nós vamos combater. Ótimo. Edson, como que os trabalhadores vão saber a hora de entrar nessa campanha salarial, como participar? Como é que o sindicato pretende convocá-los para essa demanda, que é a demanda mais importante da categoria? Eu gostaria que você encerrasse esse programa contando para o trabalhador o papel dele e como ele deve esperar o chamado do Sim Saúde. Primeiro, nós vamos começar isso no mês de fevereiro, pelas redes sociais, pelas nossas mídias, chamando a categoria para construir a pauta. Isso se dará até o último dia de fevereiro, né? Em março, nós podemos começar a organizar a categoria para participar de rodas de negociação, de roda de conversa dentro das nossas sedes, aí entre os sindicatos de porta aberta. Então nós vamos chamar os trabalhadores de manhã, à tarde e à noite para se fazer presente, né? Para estar lá discutindo a pauta que foi construída por eles. Né? Como é que a gente vai organizar isso? Então nós vamos fazer durante o mês de março tudo. E o mês de março é exatamente o mês em que a gente vai discutir o processo da mulher,
a inserção da mulher nessa atividade. Então, nada mais justo do que deixar esse dia aberto para conversar com as mulheres, já que elas são 82% da nossa força de trabalho, e estar dentro da sede. Ir para a sede. Além de ir para a sede, a diretoria vai estar na porta dos hospitais, conversando com a categoria, levando informativo do que é a campanha, do que nós temos, do que a gente vai fazer, né? Tudo isso, no mês de abril, nós vamos organizar isso, que nós vamos entregar a pauta para o setor patronal. Então nós vamos, a cada diretoria de sede nossa, e a diretoria coordenada pelo diretor jurídico, né, o companheiro Paulo Gonçalves, encaminhando essa pauta ao setor patronal, aos sindicatos patronais, né? E juntamente do meu lado vai estar a vice-presidenta Juliana Machado, que vai organizar o interior também. Ela vai estar presente no interior, na conversa, na pauta com essa categoria. Então nós vamos ter agenda para todo mundo estar presente, né? Quer a diretoria na base, na porta dos hospitais, quer a categoria dentro do sindicato para ouvir isso, né? E em maio nós temos a grande organização da nossa homenagem, né? E é onde a gente vai estar insistindo com a categoria que a sua participação é essencial para que de 1º de junho nós tenhamos a situação resolvida, que não se espere para chegar setembro, outubro, como sempre foi feito, o finito da campanha. Então, vai ter um monte de atividade, um monte de atribuição que a gente vai colocar na rua. Edson, muito obrigada por todas essas informações de grande valor que você trouxe aqui para a gente em relação à campanha salarial de 2026 dos trabalhadores representados pelo SimSaúde Campinas e região. E você que está assistindo esse programa, leve ele para os seus colegas. É importante que todos estejam muito bem informados sobre esta questão, que é a campanha salarial, que é o ponto-chave, o mais importante para a categoria durante todo o decorrer do ano. E não se esqueça de se inscrever no canal do SimSaúde Campinas no YouTube, que é onde fica abrigado Vozes da Saúde, tá bom? Gostaria também de agradecer a equipe técnica, o Bruno Nunes, o Davi Meirelles e o Gil Caria, que ajudaram a construir esse programa. Até a próxima e um abraço.